Glória a Jesus. Saltos com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Abra comigo em 1 Samuel capítulo 2, verso 27 diante, afirma assim. Glória a Jesus. Louva a Deus por essa oportunidade. 1 Samuel capítulo 2, verso 27. Quero estar lendo alguns versos que explica dessa maneira os nossos corações, dizendo: veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos, ou seja, desprezíveis. Eis que vem dizem que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houver de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumar os olhos, e para te entristecer a alma. E toda a mulher da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá aos teus dois filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a um ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Escuta, aqui Deus está falando através do profeta ao sacerdote Eli. Ele foi levantado, escolhido, para que o povo fosse até ele e ele sacrificar, a ele doutrinar o povo. Ele, através de Eli, que o povo já chegava a Deus, levava oferta, sacrificava, apresentava a Deus. Mas aqui Deus envia um profeta a Eli para o repreender. Traz a memória Eli e diz: eu te escolhi dentro do meu povo de Israel, na casa do teu pai, oh glória, para oferecer no meu altar, ou seja, oferecer holocausto, ou seja, oferecer a oferta, para queimar incenso, para vestir o éfode. Éfode significa colete sacerdotal, ou seja, para ministrar ao meu povo. Você ainda falou ao sacerdote Eli, ao profeta Eli, afirmando que Deus deu algo para ele. Deus deu para ele um cargo ministerial. Deus deu para ele uma responsabilidade, um cajado. Mas aquele cajado, ou seja, para que através dele o povo fosse abençoado, através dele o povo ouvisse Deus, através dele o povo continuasse nos caminhos do Senhor. Então o sacerdote foi levantado para o quê? Para que o povo continuasse, ou seja, com uma aliança com Deus. Mas a Bíblia diz, porque Deus mesmo repreendeu ele, porque ele foi omisso ao seu chamado, foi omisso aquilo que Deus entregou na sua mão. Ou seja, a Bíblia diz que seus filhos eram filhos de Belial, não conhecia Deus. Por quê? Porque ele conjecturando eu, seus filhos não conheciam Deus, porque o pai conhecia Deus, nos ensinou, nos falou acerca de Deus. E a Bíblia diz que era o mal e as suas obras não agradavam o Senhor. Todo o povo de Israel que chegava ali em Siló,
cá. A Bíblia diz que ele pegava um garfo, os filhos, Ofni e Finéias, pegava e dava na marmita, no caldeirão e na panela, tudo que o garfo tirava, tomava para si. E a Bíblia diz que todo aquele, quando ia queimar, ou seja, a gordura, o sacerdote chegava e dizia assim: dá ao sacerdote carne crua, porque não quer de ti cozida. E a Bíblia diz, como falava Esdras, que o texto afirma: não, primeiro queima a gordura, depois tomei para ti tudo que toma desejar. E a Bíblia diz: não, me dá, ou então te tomarei a força. E a Bíblia diz que o pecado daquele homem, daqueles jovens era grande, que o povo de Israel deixou com sede, e Deus começou a transgredir. O que é transgredir? Ele quebra, porque transgredir significa quebrar aliança, quebrar mandamento, quebrar uma ordem. O povo não estava mais nem aí, irmãos. Por quê? Porque aqueles foram levantados para disciplinar, para ensinar, estavam corrompidos, não tinham vida no altar, não tinham vida com Deus. E uma coisa é certa: quando o homem que é levantado por sacerdote, por profeta hoje é aquele que leva a palavra, aquele que tem a profecia, que prega a palavra do Senhor. Quando é levantado, o papel dele é ministrar a palavra aos outros, para que pela vida dele o povo seja abençoado. Mas a Bíblia diz que Deus não falava mais, e o profeta já era velho e não escutava a voz do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles homens eram maus, os atos que Deus quis matar, porque na porta da tenda do concerto eles se juntavam em bandos com mulheres para se prostituírem. E a Bíblia diz que Deus queria os matar. Mas a Bíblia diz que ele sabia tudo que seus filhos faziam, mas ele foi omisso. Por quê? Porque ele não teve ação. Uma coisa é certa para ti. Tem coisa, meu irmão e minha irmã, que é necessário só Deus fazer. Mas tem coisa que você tem que fazer, Deus não vai fazer por mim, por você não. Requer de mim, requer de você, oh glória. E tem uma coisa: Deus esperou a oportunidade, esperou que ele se levantasse, se colocasse, irmãos, na posição como sacerdote e começasse pela sua casa a doutrinar, oh glória, a repreender, oh glória, a exortar os seus filhos. Mas a Bíblia diz que ele teve ação em falar. A Bíblia diz que eles não escutaram. Por quê? Porque a Bíblia não sabe que Deus quis matar. Quando ele teve ação em tomar ação, eles já não escutaram, porque já foi a sentença de Deus sobre a vida deles. Não só sobre ele, mas sobre a vida de Eli. Por quê? Porque Eli foi levantado como coluna. Então, como vocês são levantados como coluna por coluna, a responsabilidade para mim vem sobre mim. E Deus cobra. Deus cobrou quem? O profeta Eli. Enviou um profeta para falar para ele: traz-me memória, eu te escolhi dentro do meu povo de Israel, para tu ofertar no meu altar. Acendeu incenso, vestiu o efode sacerdotal. Hoje não parece um privilégio. O povo estava ainda cativo no Egito, mas Deus escolheu um, levantou para fazer a diferença. Olha para cá, Deus te levantou para fazer a diferença. Mas eu te digo nesta noite: não seja omisso o que Deus te entregou nas tuas mãos. Não seja omisso. Ele foi omisso com o seu chamado, mas o céu estava olhando. O mesmo Deus que operou aqui, deu a sentença, é o mesmo Deus que está presente nessa casa hoje. É o mesmo Deus que escolheu você para sacerdote. Oh, glória! E a Bíblia diz, irmãos, vou falar. E a Bíblia diz que quando se levantou, bispo, já era tarde. Deus está dizendo aqui para pessoas: Deus está esperando. Deus está esperando você se colocar, você se posicionar. Eita, tem pessoas que estão sendo omissas com o seu chamado. Vou falar: não oram, não jejum, não se consagram, não tira tempo para ler a palavra do Senhor. Vou falar, Jesus. E quando oram, anula o quê? Ler a palavra. Isso não existe, irmão. Se eu oro, tem que ter leitura. Se tem leitura, tem oração. Se tem oração, tem leitura, tem que ter consagração. Isso não existe diante do Senhor. Por quê? Porque a palavra ainda está aqui, mas haverá um tempo que ela irá sair. Mas enquanto ela não saiu, tem que meditar, tem que ler. Olha para cá, porque é impossível ministrar a palavra se eu não ler, não buscar nas Santas Escrituras. Porque se Deus falou para ti, para Josué, levantou de Josué depois da morte de Moisés, levanta, vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi a seus pais. Oh glória, aleluia. Ao que eu disse essa palavra, diz essa lei não parte de ti, mas medita nela de dia e de noite. Porque ela fala o que? Prosperar o teu caminho. Quer que o ministério próspero? Quer ter prosperidade? Quer ter entendimento? Saber levantar com situações, tendo lá com os filhos do ministério?
tem que buscar na palavra, fonte aqui. Pode iniciar a participação, mas deixa eu pregar algo. E a Bíblia diz, pastores, cristão, bispa, apóstola, perdão, está presente, Adriana Cabral, escuta. E a Bíblia diz que quando Deus enviou o profeta para chamar a atenção de Eli, sabe o que entendemos? Nós pensamos, muitos pensam que Deus não, ou seja, Deus não tira ele para colocar um pequeno, tira, porque quem Deus já tinha levantado, Samuelzinho. Entenda uma coisa, filhos, o que Deus dá, muitos dizem, eu não toma, Deus tira e coloca outro em teu lugar, se você não dá valor ao que Deus te deu. Oh glória, Ele não deu valor, a sentença veio, foi a sentença, trouxe a memória, não faltava nada, comeu o bom e do melhor, mas não honrou ao Senhor. Que é honrar a Deus. Honrar o Senhor não é simplesmente, irmãos, de entregadinhos de oferta, não. Honrar a Deus é a forma que você vive diante do Senhor, bom testemunho. Honrar a Deus é quando que você leva o nome dEle, é como você leva o nome do Senhor, ou seja, o testemunho que você dá, a que Deus te entregou nas tuas mãos é você fazer, não ser negligente com o teu chamado. Quando Deus entregou essa palavra, Deus falou comigo ali, e dizendo, a mensagem é, não negligencie o seu chamado. Não negligencie o seu chamado. Muitos estão negligenciando, quer ver algo? Vou falar. Muitos estão confiando em si mesmo, no conhecimento da palavra, mas a coisa é certa, ela é viva. Eu tenho que meditar, tenho que buscar. Muitos estão negligenciando quando vão ler, ou seja, pegar a palavra, não sai, não tem unção, não tem autoridade, pregam na técnica e não pregam a palavra, começam a gritar. Não sou mais pregador da palavra do Senhor, pelo contrário, são animadores de palco. Dá glória, igreja, dá aleluia, igreja. Reage, igreja, entenda uma coisa: o que faz a igreja reagir é a palavra. O que faz a igreja dar glória é a palavra. É a palavra, irmãos. É a palavra do Senhor. Deus não brinca de ser Deus. Nunca brincou. Nós que brincamos, irmãos, de ser crente. Nós que brincamos quando Deus entregou. Deus é misericordioso, mas entenda uma coisa: Ele é justiça. O que Ele te entregou não foi para você ser omisso, não. Se dedique, busque, ore, mas lê a palavra. Jejue, mas lê a palavra. Tudo tem que andar, irmãos. Agora eu encerro a participação. Aleluia. Equilibrado, tem equilíbrio. Muitos irmãos estão pegando na técnica. Só tem grito, palavra não sai, Bíblia não sai. E as pessoas, irmãos, muitos vêm, sabe, de uma forma, vacios, movimentos. E Deus nos chamou esse profeta para falar movimentos e pregar movimento. Foi para fazer aquilo que Deus entregou para ele. Deus te chamou com propósito. Então honre a Deus com aquilo que Deus te entregou nas tuas mãos, honrando, obedecendo, fazendo o que Deus te entregou. Não seja omisso que Deus te entregou. Honre ao Senhor. Faça a vontade dele. Porque quando nós buscamos e fazemos a vontade do Senhor, Ele nos honra. Amém, igreja do Senhor? Aplauda o Senhor Jesus, a essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Que te abençoe.